Stalin, sobre o problema da China. Publicado no novacultura.info em 30 de janeiro de 2025. Passemos ao problema da China. Não pretendo estender-me a propósito dos erros da oposição no que diz respeito ao caráter e às perspectivas da Revolução Chinesa. Não o farei, uma vez que já se falou sobre isso bem amplamente de modo suficientemente convincente para que valha a pena repeti-lo. Nem tampouco me estenderei relativamente à questão de que, pretende-se, a Revolução Chinesa seja, na etapa atual, uma revolução pela autonomia aduaneira, o Trotsky. Nem vale a pena, igualmente, estender-me sobre a asserção de que na China não existem, pretende-se, sobrevivências feudais, ou que, se existem, não têm grande importância e, portanto, a revolução agrária na China é absolutamente incompreensível, o Trotsky-Radek. Já conhecem, certamente, por intermédio da nossa imprensa do partido, esses erros e outros análogos da oposição com referência ao problema chinês. Passemos ao problema dos princípios fundamentais do leninismo que servem de ponto de partida para a solução dos problemas da revolução nos países coloniais e dependentes. Em que consiste o ponto de partida adotado pelo Internacional Comunista e pelos partidos comunistas em geral, na análise dos problemas do movimento revolucionário nos países coloniais e dependentes? Consiste em estabelecer uma rigorosa diferença entre a revolução nos países imperialistas, nos países que oprimem outros povos, e a revolução nos países coloniais e dependentes, nos países que suportam a opressão imperialista de outros estados. A revolução nos países imperialistas é uma coisa, neles, a burguesia é opressora de outros povos, neles, a burguesia é contra-revolucionária em todas as etapas da revolução, neles, falta o fator nacional como fator da luta emancipadora. A revolução nos países coloniais e dependentes é outra coisa, neles, a opressão imperialista de outros estados é um dos fatores da revolução, neles, essa opressão não pode deixar de afetar também a burguesia nacional, neles, em determinada etapa e durante determinado período, a burguesia nacional pode apoiar o movimento revolucionário de seu país contra o imperialismo, neles, o fator nacional, como o fator da luta pela emancipação, é um fator da revolução. Não fazer essa distinção, não compreender essa diferença, identificar a revolução nos países imperialistas com a revolução nos países coloniais, tudo isso significa desviar-se do caminho marxista, do caminho leninista, e situar-se no dos partidos da Segunda Internacional. Eis o que, sobre o assunto, dizia Lenin em seu informe sobre o problema nacional e colonial, no segundo Congresso da Internacional Comunista. Qual é a ideia mais importante, a ideia fundamental da nossa tese? É a distinção entre povos oprimidos e povos opressores. Frisamos essa distinção, em oposição à Segunda Internacional e à democracia burguesa, Lenin, Obras Completas, TXXV, página 351. O erro fundamental da oposição consiste em não compreender nem reconhecer essa diferença entre a revolução de um tipo e a de outro. O erro fundamental da oposição consiste em identificar a Revolução de 1905 na Rússia, país imperialista que oprimia outros povos, com a Revolução na China, país oprimido, semicolonial, obrigado a lutar contra a opressão imperialista de outros estados. Aqui, na Rússia, em 1905, a revolução era dirigida contra a burguesia liberal, apesar de a revolução ter sido uma revolução democrático-burguesa. Por quê? Porque a burguesia liberal de um país imperialista não pode deixar de ser contra-revolucionária. Precisamente por isso, os bolcheviques não colocavam, então, nem podiam colocar a questão de blocos ou acordos temporários com a burguesia liberal. Tomando isso como base, a oposição afirma que o mesmo se deve fazer na China, em todas as etapas do movimento revolucionário, que os acordos e blocos temporários com a burguesia nacional não são admissíveis na China, em nenhum momento e sob nenhuma condição. Mas a oposição se esquece de que somente podem falar assim pessoas que não compreendem nem reconhecem a diferença existente entre a revolução nos países oprimidos e a revolução nos países opressores, que somente podem falar assim pessoas que rompem com o leninismo e se desviam para as posições dos partidários da Segunda Internacional. Eis o que diz Lenin sobre a admissão de acordos e blocos temporários com o movimento burguês de emancipação nos países coloniais. A Internacional Comunista deve caminhar para uma aliança temporária com a democracia burguesa das colônias e dos países atrasados, mas não se fundir com ela e manter, de modo completo, a independência do movimento proletário, mesmo em sua forma mais embrionária, TXXV, página 290. Nós, como comunistas, só deveremos apoiar os movimentos burgueses de emancipação nos países coloniais, no caso de que esses movimentos sejam verdadeiramente revolucionários, no caso de que os seus representantes não nos impeçam de educar e organizar com espírito revolucionário os camponeses e as grandes massas de explorados, TXXV, p. 353. Como pôde acontecer que Lenin,
que lançou raios e trovões contra o acordo com a burguesia na Rússia, tenha reconhecido a admissibilidade de tais blocos e acordos na China. Lenin terá cometido um erro? Ter-se-á desviado da tática revolucionária para a tática oportunista? Evidentemente não. Isso aconteceu porque Lenin compreendia a diferença entre a revolução em país oprimido e a revolução em país opressor. Isso aconteceu porque Lenin compreendia que, em determinada etapa do seu desenvolvimento, a burguesia nacional dos países coloniais pode apoiar o movimento revolucionário em seu país contra o imperialismo estrangeiro. Isso a oposição não quer compreender, mas não o quer compreender porque rompe com a tática revolucionária de Lenin, porque rompe com a tática revolucionária do leninismo. Prestaram atenção ao fato de como em seus discursos os líderes da oposição punham de lado, cuidadosamente, essas diretivas de Lenin, temendo tocá-las, apesar de, em seu informe, Bukharin ter focalizado de frente a questão referente a essas orientações de Lenin? Por que, então, afastam essas diretivas táticas de Lenin, conhecidas de todos, relativas aos países coloniais e dependentes? Por que temem tais diretivas? Por que temem a verdade? Porque as orientações táticas de Lenin lançam por terra todas as concepções ideológicas e políticas do trotskismo no problema da Revolução Chinesa. Falemos agora das etapas da Revolução Chinesa. A oposição enredou-se até o ponto de, agora, negar a existência de qualquer etapa no desenvolvimento da Revolução Chinesa. Mas existe porventura alguma revolução sem etapas determinadas em seu desenvolvimento? A nossa revolução não teve, então, as suas etapas de desenvolvimento? Tomem as teses de Abril, de Lenin, e verão que Lenin reconhecia duas etapas em nossa revolução. A primeira etapa era da Revolução Democrático-Burguesa, com um movimento agrário como eixo principal. A segunda etapa, a da Revolução de Outubro, com a conquista do poder pelo proletariado como eixo principal. Quais são as etapas da Revolução Chinesa? A meu ver, tem de ser três. A primeira etapa é a da Revolução da Frente Única Nacional Geral, o período de Cantão, quando a revolução dirigia seus golpes fundamentalmente contra o imperialismo estrangeiro, enquanto a burguesia nacional apoiava o movimento revolucionário. A segunda etapa é a da Revolução Democrático-Burguesa, após a chegada das tropas nacionais ao Rio Yangtze, quando a burguesia se afastou da revolução, enquanto o movimento agrário se desenvolveu até converter-se em poderosa revolução de dezenas de milhões de camponeses. A Revolução Chinesa encontra-se atualmente na segunda etapa de seu desenvolvimento. A terceira etapa é a da Revolução Soviética, a qual ainda não se chegou, mas se chegará. Quem não tenha compreendido que não pode haver uma revolução sem determinadas etapas de seu desenvolvimento, quem não tenha compreendido que a Revolução Chinesa tem três etapas em seu desenvolvimento, não compreendeu nada do marxismo nem do problema chinês. Qual é a característica da primeira etapa da Revolução Chinesa? A característica da primeira etapa da Revolução Chinesa consiste, em primeiro lugar, em que foi uma revolução da Frente Única Nacional Geral e, em segundo lugar, era dirigida fundamentalmente contra a opressão imperialista estrangeira, a greve de Hong Kong, etc. Era Cantão o centro, o quartel-general do movimento revolucionário da China? Indubitavelmente o era. Somente os cegos podem agora negá-lo. É certo que a primeira etapa da Revolução Colonial há de ter precisamente esse caráter? Acredito que seja certo. Nas teses complementares do segundo Congresso da Internacional Comunista, que tratam da Revolução na China e na Nia, disse explicitamente que, nesses países, a dominação estrangeira freia constantemente o desenvolvimento da vida social e que, por esse motivo, o primeiro passo da revolução nas colônias há de ser a derrocada do capitalismo estrangeiro. Vê as notas taquigráficas do segundo Congresso da IC, página 605. A característica da Revolução Chinesa reside no fato de que essa revolução deu esse primeiro passo, atravessou a primeira etapa de seu desenvolvimento, ultrapassou o período da Revolução da Frente Única Nacional Geral e entrou na segunda etapa de seu desenvolvimento, na período da Revolução Agrária. A característica da Revolução Turca, os kemalistas, por exemplo, reside, ao contrário, no fato de que essa revolução se deteve no primeiro passo, na primeira etapa de seu desenvolvimento, na etapa do movimento burguês de emancipação, não tentando sequer entrar na segunda etapa de seu desenvolvimento, na etapa da Revolução Agrária. Que eram o Kuomintang e seu governo na primeira etapa da Revolução, no período de Cantão. Nesse período eram o bloco dos operários, dos camponeses, da intelectualidade burguesa e da burguesia nacional. Nesse período era Cantão o centro do movimento revolucionário, o quartel-general da revolução. Nesse período era acertada a política de apoio ao Kuomintang de Cantão, como o governo da luta de emancipação contra o imperialismo. Tínhamos razão ao apoiar Cantão na China e, por exemplo, Angorá na Turquia,
quando Cantão e Angorá lutavam contra o imperialismo? Sim, tínhamos razão. Tínhamos razão e seguíamos as pegadas de Lênin, uma vez que as lutas de Cantão e Angorá dispersavam as forças do imperialismo, debilitavam e solapavam o imperialismo e, com isso, facilitavam o desenvolvimento do centro da Revolução Mundial, o desenvolvimento da URSS. É certo que, naquela época, os atuais líderes da oposição apoiaram Cantão e Angorá juntamente conosco, prestando-lhes determinada ajuda? Sim, é certo. Ninguém pretenda pô-lo em dúvida. Mas como se deve entender a frente única com a burguesia nacional na primeira etapa da Revolução Colonial? Quer isso dizer que os comunistas não devam aguçar a luta dos operários e camponeses contra os latifundiários e a burguesia nacional, que o proletariado deva sacrificar, em grau mínimo que seja, por um minuto que seja, a sua independência? Não, não quer dizer tal coisa. A frente única somente pode ter significação revolucionária nas condições e no caso em que não impeça o Partido Comunista de desenvolver o seu trabalho político e de organização independente, de organizar o proletariado como força política independente, de levantar os camponeses contra os latifundiários, de organizar abertamente a revolução dos operários e camponeses e de preparar, desse modo, as condições necessárias à concretização da hegemonia do proletariado. Acho que Bukharin demonstrou plenamente em seu informe, na base de documentos conhecidos de todos, que a Internacional Comunista indicava ao Partido Comunista Chinês precisamente essa concepção da frente única. Kamenez e Noviel se referiram aqui a um único telegrama enviado a Xangai em outubro de 1926, no qual se diz que, no momento, antes da tomada de Xangai, não se deve intensificar o movimento agrário. Estou longe de reconhecer que esse telegrama constitua um acerto. Nunca considerei e não considero infalível o nosso Comitê Central. Às vezes se cometem erros, e esse telegrama é, sem dúvida, um deles. Mas, em primeiro lugar, esse telegrama foi anulado por nós mesmos semanas mais tarde, em novembro de 1926, sem qualquer espécie de indicações da oposição. Em segundo lugar, por que a oposição guardou silêncio até agora, nesse particular? Por que somente se lembrou desse telegrama no fim de 9 meses e por que ocultou ao partido que tal telegrama tinha sido anulado por nós há 9 meses? Por isso, seria uma calúnia premeditada supor que o referido telegrama definia a linha da nossa direção. Na realidade, esse telegrama não tinha senão um caráter acidental, de modo algum característico da linha da Internacional Comunista, da linha da nossa direção. Podemos vê-lo, repito, apenas com o fato de o telegrama ter sido anulado algumas semanas depois por uma série de documentos que determinavam a linha e que eram, indubitavelmente, característicos para a nossa direção. Permiti-me que recorra a esses documentos. Eis, por exemplo, um trecho da resolução do 7º Pleno da Internacional Comunista, realizado em novembro de 1926, isto é, um mês depois do telegrama acima citado. Uma peculiaridade original da situação atual é constituída por seu caráter transitório, em que o proletariado tem de escolher entre a perspectiva de um bloco com camadas consideráveis da burguesia e a perspectiva do fortalecimento posterior da sua aliança com os camponeses. Se o proletariado não expuser um programa agrário radical, não conseguirá arrastar os camponeses para a luta revolucionária e perderá a hegemonia do movimento de libertação nacional. E mais adiante, o governo popular de Cantão não se poderá manter no poder durante a Revolução, não poderá obter o triunfo completo sobre o imperialismo estrangeiro e sobre a reação indiana, enquanto a causa da libertação nacional não estiver identificada com a Revolução Agrária. Vê a resolução do 7º Pleno Ampliado do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Aí está, pois, um documento que define realmente a linha da direção da Internacional Comunista. É muito estranho que os líderes da oposição silenciem sobre esse documento da Internacional Comunista, conhecido de todos. Talvez não seja imodéstia recorrer ao meu discurso pronunciado na Comissão Chinesa da Internacional Comunista em novembro do mesmo ano de 1926, a qual elaborou, evidentemente não sem a minha participação, a resolução sobre o problema chinês, aprovada pelo 7º Pleno Ampliado. Esse discurso foi publicado mais tarde em folheto à parte, sob o título de Sobre as Perspectivas da Revolução na China. Eis alguns parágrafos desse discurso. Sei que, entre os membros do Kuomintang e também entre os comunistas chineses, existem pessoas que não consideram possível o desencadeamento da revolução no campo, temerosas de que a incorporação dos camponeses à revolução solape a frente única anti-imperialista. Isso é um erro profundo, camaradas. A frente anti-imperialista na China será tanto mais forte e poderosa quanto antes e mais a fundo se incorporem os camponeses chineses à revolução. E mais adiante.
Sei que, entre os comunistas chineses, existem camaradas que não consideram convenientes as greves dos operários pela melhoria de sua situação material e jurídica e dissuadem os operários de organizá-las. Uma voz: isso aconteceu em Cantão e em Xangai. É um grave erro, camaradas. É um profundo desprezo do papel e da importância do proletariado da China. Deve ser assinalado nas teses como manifestação indubitavelmente negativa. Seria grande erro os comunistas chineses não aproveitarem a favorável situação atual para ajudar os operários a melhorar a sua situação material e jurídica, ainda que seja por meio de greves. Para que serviria então a revolução na China? V. Stalin, sobre as perspectivas da revolução na China. Eis o terceiro documento, do mês de dezembro de 1926, escrito no momento em que a Internacional Comunista se via assediada por informações procedentes de todas as cidades da China, assegurando que o desenvolvimento da luta dos operários conduz à crise, à paralisação do trabalho, ao fechamento das fábricas e oficinas. A política geral do recuo nas cidades e de redução da luta dos operários pela melhoria da sua situação é falsa. É necessário desenvolver a luta no campo, mas, ao mesmo tempo, é necessário aproveitar o momento favorável para melhorar a situação material e jurídica dos operários, procurando-se, por todos os meios, dar um caráter organizado à luta dos operários, excluindo-se os excessos e as antecipações exageradas. Cumpre fazer, com particular empenho, que a luta nas cidades seja dirigida contra as camadas da grande burguesia, e sobretudo contra os imperialistas, com o objetivo de, na medida do possível, manter a burguesia chinesa, pequena e média, na frente única contra o inimigo comum. Consideramos adequado o sistema de juntas de conciliação, tribunais de arbitragem, etc., contanto que fique assegurada uma política operária acertada nessas instituições. Ao mesmo tempo, consideramos necessário advertir que os decretos contra a liberdade de greve, de reunião, etc. são absolutamente inadmissíveis. Em virtude da importância desses problemas, trazei-nos informações com regularidade. O quarto documento, redigido um mês e meio antes do golpe de Estado de Chiang Kai-shek, diz: é necessário reforçar o trabalho das células do Kuomintang e das células comunistas no exército, organizá-las onde não existam e onde a sua organização seja possível, nos lugares em que não seja possível a organização de células comunistas, é necessário realizar intenso trabalho com a ajuda dos comunistas encobertos. É necessário orientar-se para o armamento dos operários e camponeses, para a transformação dos comitês camponeses locais em organismos efetivos do poder, com milícias armadas, etc. É necessário que o Partido Comunista se manifeste em toda parte como tal, é inadmissível a política de semilegalidade voluntária, o Partido Comunista não pode manifestar-se como um freio do movimento de massas, o Partido Comunista não deve ocultar a política reacionária e traidora dos elementos de direita do Kuomintang, é necessário mobilizar as massas em torno do Kuomintang e do Partido Comunista Chinês, para desmascarar esses elementos. É necessário chamar a atenção de todos os militantes fiéis à revolução para o fato de que, nas circunstâncias atuais, em relação com o reagrupamento das forças de classe e a concentração dos exércitos imperialistas, a Revolução Chinesa atravessa um período crítico, e as suas vitórias posteriores só serão possíveis orientando-se decididamente para o desenvolvimento do movimento de massas. Caso contrário, um grande perigo ameaçará a revolução. A realização prática das diretivas, por isso, mais necessária do que nunca. Mesmo antes, já em abril de 1926, um ano antes do golpe de Estado dos elementos de direita do Kuomintang de Chiang Kai-shek, a Internacional Comunista havia advertido o Partido Comunista Chinês, indicando-lhe que é necessário levar as coisas no sentido da saída ou da expulsão do Kuomintang dos seus elementos de direita. Eis, pois, como entendi e como continua entendendo a Internacional Comunista a tática da Frente Única contra o Imperialismo, na primeira etapa da Revolução Colonial. Conhece a oposição à existência desses documentos diretivas? Naturalmente os conhece. Por quê, pois, silencia a respeito desses documentos diretivas? Porque o que busca são as dissensões e não a verdade. Houve, entretanto, uma época em que os atuais líderes da oposição, particularmente Zinoviev e Kamenev, entendiam alguma coisa do leninismo e defendiam, no fundamental, a mesma política do movimento revolucionário chinês que a realizada pela Internacional Comunista e que o camarada Lenin nos havia prescrito em suas teses. Refiro-me ao sexto pleno da Internacional Comunista, realizado em fevereiro-março de 1926, quando Zinoviev ainda era presidente da Internacional Comunista, quando ainda era leninista e não havia tido tempo para passar-se para o campo de Trotsky.
Refiro-me ao sexto pleno da Internacional Comunista, porque existe uma resolução desse pleno sobre a Revolução Chinesa, aprovada por unanimidade em fevereiro-março de 1926, em que se encara a primeira etapa da Revolução Chinesa, o Kuomintang de Cantão e o governo de Cantão, de modo aproximadamente igual ao encarado pela Internacional Comunista e pelo Partido Comunista da URSS e agora pela oposição abjurado. Refiro-me a essa resolução, porque então Zinoviev votou a favor dela e porque nenhum dos membros do Comitê Central, sem excetuar Trotsky, Kameny e outros líderes da atual oposição, fez objeção contra ela. Permiti-me citar alguns parágrafos dessa resolução. Eis o que diz a respeito ao Kuomintang. As greves políticas dos operários chineses de Xangai e Cantão, em junho-setembro de 1925, produziram uma transformação na luta de libertação do povo chinês contra os imperialistas estrangeiros. As ações políticas do proletariado estimularam consideravelmente o desenvolvimento posterior e o fortalecimento de todas as organizações democrático-revolucionárias do país, antes de tudo, do Partido Popular Revolucionário, o Kuomintang, e do Governo Revolucionário de Cantão. O Kuomintang, que, em seu núcleo fundamental, atuava em aliança com os comunistas chineses, representa um bloco revolucionário de operários, camponeses, intelectuais e da democracia urbana na base da comunidade de interesses de classe dessas camadas na luta contra os imperialistas estrangeiros e contra toda a ordem militar feudal, pela independência do país e pelo poder democrático revolucionário único, vê a resolução do sexto pleno do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Temos, pois, o Kuomintang de Cantão como uma aliança de 4 classes. Como estão vendo, isso é quase martinovismo, consagrado, nada mais nada menos, pelo então presidente da Internacional Comunista, Zinoviev. Sobre o governo de Cantão, do Kuomintang. O governo revolucionário criado em Cantão pelo Kuomintang já conseguiu ligar-se às grandes massas de operários, camponeses e da democracia urbana e, apoiando-se nelas, derrotar os bandos contra-revolucionários sustentados pelos imperialistas, e realizar um trabalho de democratização radical de toda a vida política da província de Kuantung. Sendo, portanto, a vanguarda na luta do povo chinês pela independência, o governo de Cantão serve de modelo para a futura edificação democrática revolucionária no país, vê obra citada. Desse modo, o governo de Cantão, do Kuomintang, que representava um bloco de 4 classes, era um governo revolucionário, e não somente revolucionário, mas também um modelo para o futuro governo democrático revolucionário na China. Sobre a frente única dos operários, camponeses e da burguesia. Diante dos novos perigos, o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang devem desenvolver o mais amplo trabalho político, organizando ações de massas em apoio da luta dos exércitos populares, aproveitando as contradições internas do campo dos imperialistas e opondo-lhes a frente única nacional revolucionária das mais amplas camadas da população, dos operários, dos camponeses e da burguesia, sob a direção das organizações democrático-revolucionárias, vê obra citada. Desse modo, nos países coloniais, os blocos e os acordos temporários com a burguesia, numa etapa determinada da Revolução Colonial, não apenas são admissíveis, mas evidentemente necessários. Não é isso, então, muito parecido com o que Lenin indicava em suas conhecidas diretivas a respeito da tática dos comunistas nos países coloniais e dependentes? Só é de lamentar que Zinoviev o tenha esquecido tão cedo. O problema da saída do Kuomintang. Alguns grupos da grande burguesia chinesa, que se haviam agrupado temporariamente em torno do Kuomintang, separaram-se dele no curso do último ano, o que provocou a formação, na ala direita do Kuomintang, de um reduzido grupo que se manifestou abertamente contra a aliança estreita do Kuomintang com as massas trabalhadoras, pela exclusão dos comunistas do Kuomintang e contra a política revolucionária do governo de Cantão. A condenação dessa ala-direita no segundo congresso do Kuomintang, em janeiro de 1926, e a confirmação da necessidade de uma aliança de luta do Kuomintang com os comunistas fortalecem a orientação revolucionária da atividade do Kuomintang e do governo de Cantão e asseguram ao Kuomintang o apoio revolucionário do proletariado, vê obra citada. Desse modo, a saída dos comunistas do Kuomintang, na primeira etapa da Revolução Chinesa, constituía um grave erro. Somente é de lamentar que Zinoviev, que votou a favor de tal resolução, disso se tem esquecido no fim de apenas um mês, uma vez que não depois de abril de 1926, no fim de um mês Zinoviev exigia a saída imediata dos comunistas do Kuomintang. Sobre os desvios no Partido Comunista Chinês e a inadmissibilidade de saltar a fase Kuomintang da Revolução.
A autodeterminação política dos comunistas chineses se desenvolverá na luta contra dois desvios igualmente nocivos, contra o liquidacionismo de direita, que despreza as tarefas de classe independente do proletariado chinês e conduz a uma fusão amorfa com o movimento democrático nacional geral, e contra as tendências de extrema esquerda, que procuram saltar a etapa democrático-revolucionária do movimento e passar diretamente às tarefas da ditadura proletária e do poder soviético, esquecendo-se dos camponeses, esse fator fundamental e decisivo do movimento de libertação nacional na China, vê obra citada. Como veem, temos aqui o necessário para poder acusar agora a oposição também de ter querido saltar a etapa Kuomintang do desenvolvimento na China, de ter menosprezado o movimento camponês, de ter dado um salto precipitado para os sovietes. Verdadeira pedrada em casa de boticário. Zinoviev, Kamenei e Trotsky conheciam essa resolução? É de pensar que a conheciam. Em todo caso, Zinoviev não podia deixar de conhecê-la, uma vez que essa resolução havia sido aprovada sob a sua presidência no 6º Pleno da Internacional Comunista e a favor da qual havia votado. Por que, então, os líderes da oposição eludem agora essa resolução do organismo supremo do movimento comunista mundial? Por que silenciam a seu respeito? Por que essa resolução se volta contra eles em todos os problemas da Revolução Chinesa? Porque lança por terra toda a orientação trotskista atual da oposição. Porque se afastaram da Internacional Comunista, porque se afastaram do leninismo e, agora, temerosos de seu passado, temerosos de sua própria sombra, se veem obrigados a eludir covardemente a resolução do 6º Pleno da Internacional Comunista. Tal é a situação no que diz respeito à primeira etapa da Revolução Chinesa. Passemos agora à segunda etapa. Se a primeira etapa se caracterizava pelo fato de que o gume da revolução se dirigia fundamentalmente contra o imperialismo estrangeiro, o traço característico da segunda etapa é constituído pelo fato de que a revolução dirige fundamentalmente seu gume contra os inimigos internos, sobretudo contra os feudais, contra o regime feudal. Realizou a primeira etapa sua tarefa de derrotar o imperialismo estrangeiro? Não a realizou. Deixou a realização como herança a segunda etapa da Revolução Chinesa. A primeira etapa não deu mais do que o primeiro impulso às massas revolucionárias contra o imperialismo e terminou sua carreira abandonando esse encargo ao futuro. É de supor-se que tampouco a segunda etapa poderá resolver por completo a tarefa de expulsar os imperialistas. Essa etapa dará novo impulso às grandes massas de operários e camponeses chineses contra o imperialismo, mas o fará para transmitir o coroamento dessa empresa à etapa seguinte da Revolução Chinesa, a etapa soviética. E isso não tem nada de estranho. Então não se sabe que na história de nossa revolução houve fatos análogos, embora em outra situação e em outras circunstâncias. Não se sabe que a primeira etapa de nossa revolução não realizou integralmente sua tarefa de completar a revolução agrária, mas transmitiu tal tarefa à etapa seguinte da revolução, a Revolução de Outubro, que resolveu plena e integralmente a tarefa de extirpar pela raiz as sobrevivências feudais? Por isso, não há nada de estranho que na segunda etapa da Revolução Chinesa não se consiga completar a Revolução Agrária, e que essa segunda etapa, ao mobilizar as massas de milhões de camponeses e ao levantá-las contra as sobrevivências feudais, transmita o coroamento da empresa à etapa seguinte da Revolução, a etapa soviética. E isso não constituirá mais do que um fato favorável para a futura Revolução Soviética na China. Qual era a missão dos comunistas na segunda etapa da Revolução na China, quando o centro do movimento revolucionário se havia manifestamente deslocado de Cantão a Wuxie, e quando, ao lado do centro revolucionário em Wuxie, se criará um centro contra-revolucionário em Nanquim? Aproveitar em tudo a possibilidade de organizar abertamente o partido, o proletariado, os sindicatos, os camponeses, uniões camponesas, a revolução em geral, impelir para a esquerda, para a revolução agrária, os membros do Kuomintang de Wuxie, converter o Kuomintang de Wuxie no centro da luta com a contra-revolução e no núcleo da futura ditadura democrático-revolucionária do proletariado e dos camponeses. Era acertada essa política? Os fatos demonstraram que era a única política acertada, capaz de educar as grandes massas de operários e camponeses no espírito do desenvolvimento posterior da Revolução. A oposição exigia naquele momento a formação imediata de sovietes de deputados operários e camponeses. Mas isso representava um espírito aventureiro, uma antecipação aventureira, uma vez que a formação imediata de sovietes teria significado, então, saltar a fase do desenvolvimento correspondente ao Kuomintang de esquerda. Por quê? Porque o Kuomintang de Wuxie,
que mantinha aliança com os comunistas, ainda não havia tido tempo de desacreditar-se e desmascarar-se aos olhos das grandes massas de operários e camponeses, ainda não havia tido tempo de esgotar suas possibilidades como organização burguesa revolucionária, porque lançar a palavra de ordem dos sovietes e da derrocada do governo de Utia, no momento em que as massas ainda não se haviam convencido, por sua própria experiência, da inutilidade desse governo, da necessidade de sua derrocada, significava antecipar-se, isolar-se das massas, privar-se do apoio das massas e fazer fracassar, desse modo, a obra iniciada. A oposição considera que, se compreendeu a insegurança, a instabilidade e o insuficiente espírito revolucionário do Kuomintang de Uche, coisa fácil de compreender para qualquer militante politicamente qualificado, é capaz de fazer que também as massas compreendam tudo isso, é capaz de substituir o Kuomintang pelos sovietes e arrastar as massas consigo. Mas esse é o habitual erro ultra-esquerdista da oposição, que toma sua própria consciência e compreensão pela consciência e compreensão das massas de milhões de operários e camponeses. A oposição tem razão quando diz que o partido deve marchar adiante. Essa é uma tese corrente do marxismo, e sem observância dela não existe nem pode existir um verdadeiro partido comunista. Mas isto não é mais que uma parte da verdade. A verdade inteira consiste em que o partido não apenas deve marchar adiante, mas também arrastar consigo as grandes massas. Marchar adiante sem arrastar as grandes massas significa, de fato, ficar-se para trás do movimento, ficar-se à retaguarda do movimento. Marchar adiante separando-se da retaguarda, não sabendo levar consigo a retaguarda, significa cometer um erro capaz de fazer fracassar o movimento de avanço das massas durante determinado período. A direção leninista consiste precisamente em que a vanguarda saiba arrastar atrás de si a retaguarda, em que a vanguarda marche adiante sem se separar das massas. Mas para que a vanguarda não possa separar-se das massas, para que a vanguarda possa conduzir efetivamente atrás de si as grandes massas, para isso se requer uma condição decisiva, e essa é exatamente que as próprias massas se convençam, por sua própria experiência, do acerto das indicações, diretivas e palavras de ordem da vanguarda. A infelicidade da oposição consiste exatamente em que não reconhece essa simples regra leninista de direção das grandes massas, não compreendendo que o partido sozinho, o grupo de vanguarda sozinho, sem o apoio das grandes massas, não se acha em estado de fazer a revolução, que a revolução se faz, afinal, pelas massas de milhões de trabalhadores. Porque, em abril de 1917, nós, os bolcheviques, não lançamos a palavra de ordem prática de deposição do governo provisório e do estabelecimento do poder soviético, apesar de estarmos convencidos de que, em futuro próximo, nos encontraríamos diante da necessidade de depor o governo provisório e instaurar o poder soviético. Porque as grandes massas trabalhadoras, tanto na retaguarda como na frente, e mesmo os próprios sovietes não estavam ainda em condições de assimilar essa palavra de ordem, acreditavam ainda no caráter revolucionário do governo provisório. Porque o governo provisório não havia tido tempo de comprometer-se e desacreditar-se pelo apoio à contra-revolução na retaguarda e na frente. Porque, em abril de 1917, em Leningrado, estigmatizou Lenin o grupo de Bogdatiev, que havia lançado a palavra de ordem da deposição imediata do governo provisório e da instauração do poder soviético. Porque a tentativa de Bogdatiev constituía uma antecipação perigosa, que ameaçava isolar o partido bolchevique das massas de milhões de operários e camponeses. Aventurismo em política, bogdatievismo nos problemas referentes à Revolução Chinesa, eis o que mata hoje em dia nossa oposição trotskista. Zinoviev diz que, ao falar do bogdatievismo, eu identifico a atual Revolução Chinesa com a Revolução de Outubro. Evidentemente isso é um absurdo. Em primeiro lugar, em meu artigo Notas sobre temas atuais, eu fazia a reserva de que, nesse caso, a analogia é convencional, e que a admito unicamente com todas as reservas necessárias, se temos presente a diferença de situações entre a China de nossos dias e a Rússia de 1917. Em segundo lugar, seria absurdo afirmar que, em geral, não se possa fazer analogias com revoluções de outros países ao caracterizar tais ou quais correntes, tais ou quais erros na revolução de determinado país. Porventura a revolução de um país não aprende com as revoluções de outros países, mesmo no caso de que essas revoluções não sejam do mesmo tipo? Aqui ficou reduzida então a ciência da revolução. No fundo, Zinoviev nega a possibilidade de uma ciência da revolução. Não constitui porventura uma verdade que, no período que precedeu a Revolução de Outubro, Lenin acusava Tcheidze, Tsereteli, Steklov e outros de Luís Blanquismo e da Revolução Francesa de 1848?
Estudem o artigo de Lênin Luiz Blanquismo e verão como Lênin utilizava amplamente as analogias tomadas à Revolução Francesa de 1848, ao caracterizar os erros desses ou daqueles homens políticos antes de outubro, se bem que Lênin soubesse perfeitamente que a Revolução Francesa de 1848 e a nossa Revolução de Outubro não eram revoluções do mesmo tipo. E se pode falar do Luiz Blanquismo e de Tcheidze-Tsereteli no período que precede a Revolução de Outubro, por que não se poderá falar do Bogdachievismo e de Zinoviev e de Trotsky no período da Revolução Agrária na China? A oposição afirma que o UTIE não foi o centro do movimento revolucionário. Mas por que Zinoviev afirmava então que era preciso ajudar por todos os meios o Kuomintang de UTIE, com o objetivo de convertê-lo no centro da luta contra os Kavagnaks chineses? Por que motivo era o território de UTIE e não qualquer outro que se convertera no centro do desenvolvimento máximo do movimento agrário? Não é verdade que foi precisamente o território de UTIE, Hunan, HUP, em princípios deste ano, o centro do desenvolvimento máximo do movimento agrário? Por que motivo Cantão, onde não existiu um movimento agrário de massas, pode ser chamado o quartel-general da Revolução Trotsky, enquanto UTIE, em cujo território se iniciou e desenvolveu a Revolução Agrária, não pode ser considerado o centro, o quartel-general do movimento revolucionário? Como explicar, no presente caso, que a oposição tem exigido que se deixasse o Partido Comunista no seio do Kuomintang de UTIE e do governo de UTIE? Porventura era oposição partidária, em abril de 1927, de um bloco com o Kuomintang contra-revolucionário e de UTIE? De onde provém essa amnésia e essa confusão da oposição? A oposição se regozija de que o bloco com o Kuomintang de UTIE tenha tido uma vida efêmera, afirmando, ao mesmo tempo, que a Internacional Comunista não havia prevenido o Partido Comunista Chinês da possibilidade do fracasso do Kuomintang de UTIE. Somente vale a pena demonstrar que o regozijo da oposição não faz mais do que testemunhar a sua bancarrota política. Ao que parece, a oposição supõe que os blocos com a burguesia nacional nos países coloniais hão de ser duradouros. Mas isso apenas podem supor pessoas que haja perdido os últimos vestígios do leninismo. Se os senhores feudais e o imperialismo são, na China, na etapa atual, mais fortes do que a revolução, se a pressão dessas forças adversas levou o Kuomintang a desviar-se para a direita e a uma derrota temporária da Revolução Chinesa, apenas podem regozijar-se por isso pessoas contagiadas de derrotismo. No que diz respeito à afirmação da oposição de que a Internacional Comunista não advertiu o Partido Comunista Chinês quanto à possibilidade do fracasso do Kuomintang de UTIE, trata-se de uma das calúnias habituais de que está cheio atualmente o arsenal da oposição. Permiti-me citar alguns documentos para refutar as calúnias da oposição. Primeiro documento, de maio de 1927. O principal, agora, na política interna do Kuomintang, é o desenvolvimento sistemático da revolução agrária em todas as províncias, incluindo principalmente a de Kuantung, sob a palavra de ordem de todo o poder aos comitês e uniões de camponeses no campo. Nisso reside a base dos êxitos da revolução e do Kuomintang. Nisso reside a base da criação na China de um grande e poderoso exército político e militar contra o imperialismo e seus agentes. A palavra de ordem prática do confisco das terras é inteiramente oportuna para as províncias abrangidas por um grande movimento agrário, como Hunan, Kuantung, etc. Sem isso é impossível o desenvolvimento da revolução agrária. É necessário começar a organizar, desde já, 8 ou 10 divisões formadas por camponeses e operários revolucionários, com comandos absolutamente seguros. Essa será a guarda de UTIE, tanto nas frentes como na retaguarda, para desarmar as unidades pouco seguras. Isso não admite demora alguma. É preciso reforçar o trabalho na retaguarda e nas unidades de Chiang Kai-shek para decompô-las e ajudar os camponeses sublevados em Kuantung, onde é particularmente intolerável o poder dos latifundiários. Segundo documento, de maio de 1927. Sem uma revolução agrária é impossível a vitória. Sem ela, o Comitê Central do Kuomintang se converterá em vil joguete nas mãos de generais pouco seguros. É preciso lutar contra os excessos, mas não com tropas, e sim através das uniões camponesas. Somos resolutamente pela apropriação efetiva da terra desde baixo. Os temores relativos à viagem de Tang Ping-Xian têm certo fundamento. Não devem separar-vos do movimento operário e camponês, mas colaborar com ele por todos os meios. No caso contrário, porão a perder toda a empresa. Alguns velhos líderes do Comitê Central do Kuomintang temem os acontecimentos, vacilam, inclinam-se ao compromisso. É preciso incorporar ao Comitê Central do Kuomintang o maior número possível de líderes operários e camponeses novos, da base. Sua voz audaciosa fará com que os velhos sejam resolutos ou os porá de lado.
É preciso modificar a atual composição do Kuomintang. É absolutamente necessário arejar as altas esferas do Kuomintang e completá-las com os novos líderes que se tenham destacado na Revolução Agrária. A periferia tem que ser ampliada na base dos milhões de membros das uniões operárias e camponesas. Sem isso, o Kuomintang corre o perigo de afastar-se da vida real e de perder toda a autoridade. É preciso liquidar a dependência para com generais pouco seguros. Mobilizem uns 20.000 comunistas, acrescentem uns 50.000 operários e camponeses revolucionários de HUNA e HUP, formem alguns corpos de exército novos, utilizem os alunos das escolas de oficiais e organizem, antes que seja tarde, um exército próprio e seguro. Sem isso, não existem garantias contra o fracasso. É uma empresa difícil, mas não há outro caminho. Organizem um tribunal militar revolucionário, com membros destacados do Kuomintang, não comunistas, à frente. Castiguem os oficiais que mantenham contato com Chiang Kai-shek ou que atiram os soldados contra o povo, contra os operários e os camponeses. Não é possível limitar-se unicamente à persuasão. É hora de começar a atuar. É preciso castigar os canalhas. Se os membros do Kuomintang não aprenderem a ser jacobinos revolucionários, sucumbirão para o povo e para a revolução. Como veem, a Internacional Comunista previu os acontecimentos, assinalou a tempo os perigos e advertiu os comunistas chineses da morte do Kuomintang de Wuxia no caso de que os membros do Kuomintang não soubessem converter-se em jacobinos revolucionários. Khamenei dizia que a política da Internacional Comunista é culpada da derrota da Revolução Chinesa, que formamos os Kavagnaks da China. Camaradas, apenas pode falar assim de nosso partido uma pessoa disposta a cometer um crime contra o partido. Assim falavam os mencheviques a respeito dos bolcheviques no período da derrota de julho de 1917, quando apareceram em cena os Kavagnaks russos. Lenin escrevia, em seu artigo a propósito das palavras de ordem, que a derrota de julho constitui a vitória dos Kavagnaks. Os mencheviques alegravam-se malignamente, afirmando então que a política de Lenin tinha a culpa do aparecimento dos Kavagnaks russos. Acredita acaso Khamenei que foi a política de nosso partido, e não outra coisa, culpada pelo aparecimento dos Kavagnaks russos no período da derrota de julho de 1917? Considera Khamenei decente imitar os senhores mencheviques no caso atual? Risos, e eu não acreditava que os homens da oposição pudessem descer tanto. Sabe-se que a Revolução de 1905 sofreu uma derrota, e que, além disso, essa derrota foi mais profunda do que a atual derrota da Revolução Chinesa. Os mencheviques diziam, então, que a tática demasiadamente revolucionária dos bolcheviques tinha a culpa da derrota da Revolução de 1905. Não pensa Khamenei tomar também aqui por modelo a interpretação menchevique da história de nossa revolução e atirar a pedra aos bolcheviques? Como explicar a derrota da República Soviética da Baviera? Talvez pela política de Lenin e não pela correlação das forças de classe? Como explicar a derrota da República Soviética da Hungria? Talvez pela política da Internacional Comunista e não pela correlação das forças de classe? Como é possível afirmar que a tática de tal ou qual partido pode eliminar ou inverter a correlação das forças de classe? Era ou não acertada a nossa política em 1905? Por que fomos então derrotados? Porventura os fatos não dizem que, com a política da oposição, a revolução na China seria derrotada mais rapidamente do que o foi realmente? Que qualificativo merecem as pessoas que esquecem a correlação de forças de classe durante a Revolução e tentam explicar tudo exclusivamente pela tática de tal ou qual partido? Dessas pessoas apenas cabe dizer uma coisa, que romperam com o marxismo. Conclusões. Principais erros da oposição. 1. A oposição não compreende o caráter nem as perspectivas da Revolução Chinesa. 2. A oposição não vê a diferença entre a Revolução na China e a Revolução na Rússia, entre a Revolução nos países coloniais e a Revolução nos países imperialistas. 3. A oposição rompe com a tática leninista no terreno das relações com a burguesia nacional nos países coloniais, na primeira etapa da Revolução. 4. A oposição não compreende o problema da participação dos comunistas no Kuomintang. 5. A oposição viola os princípios da tática leninista no problema das relações entre a vanguarda, o partido, e a retaguarda, as massas de milhões de trabalhadores. 6. A oposição rompe com as resoluções dos plenos 6ª e 7ª da Internacional Comunista. A oposição elogia entusiasticamente sua política em relação ao problema chinês, afirmando que, com essa política, estariam agora melhores as coisas na China. Releva demonstrar que, com erros tão grosseiros cometidos pela oposição, o Partido Comunista Chinês se teria metido num atoleiro, caso houvesse adotado a política aventureira e antileninista da oposição.
Se o Partido Comunista da China, em breve prazo, cresceu e converteu-se de um pequeno grupo de 2.000 pessoas, num partido de massa de 60.000 filiados, se o Partido Comunista Chinês conseguiu, durante esse tempo, organizar em sindicatos cerca de 3 milhões de proletários, se o Partido Comunista Chinês conseguiu sacudir o letargo de uma classe camponesa de muitos milhões de homens e incorporar dezenas de milhões de camponeses às uniões camponesas revolucionárias, se o Partido Comunista Chinês conseguiu, durante esse tempo, atrair para seu lado regimentos e divisões inteiros, constituídos por forças nacionais, se o Partido Comunista Chinês conseguiu, durante esse tempo, transformar de desejo em realidade a ideia da hegemonia do proletariado, se o Partido Comunista Chinês conseguiu, em breve prazo, todas essas conquistas, isso se explica, entre outras causas, pelo fato de que seguiu o caminho traçado por Lenin, o caminho marcado pela Internacional Comunista. Nem se pode dizer que, com a política da oposição, com seus erros, com sua orientação antileninista nos problemas da Revolução Colonial, essas conquistas da Revolução Chinesa não teriam existido de todo ou se teriam reduzido ao mínimo. Apenas os renegados e aventureiros ultra-esquerdistas podem duvidar disso. Do discurso de Stalin à situação internacional e à defesa da URSS, pronunciado na sessão de 1º de agosto de 1927, do Pleno Conjunto do Comitê Central e da Comissão Central de Controle. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.